E aí pessoal, beleza? Vamos finalizar o nosso módulo 4? Vamos falar aí sobre verminose e piolhos, tá certo? Vou tentar explicar por que eu quis falar sobre isso separadamente, porque é um probleminha um pouco mais complicado, tá? Mas que tem solução, beleza? Vamos começar falando sobre os piolhos. Pessoal, existem vários tipos de piolhos e ácaros que aparecem aí nas galinhas, né? Piolhos, ácaros, carrapatos. Cada um deles tem um método de ação e um problema maior. Os piolhos e os carrapatos que são hematófagos, ou seja, que eles se alimentam do sangue das nossas aves, eles são muito complicados, geralmente são noturnos, eles então passam o dia, né, na instalação e à noite eles vão nos animais. Existem também piolhos que comem a pele, né, os restos mortais da pele ali, né, a pele morta, e ficam no animal o dia todo. São os piolhinhos assim mais escuros. Eu vou tentar achar algumas fotos para vocês e eu vou estar colocando aí na tela, tá? Então eu vou estar passando algumas fotos aí para vocês, né? E aí, galera, o problema do piolho, o hematófago, é claro, ele tem o problema de estar chupando o sangue da nossa ave ali, deixa ela muito debilitada, fraca. E o outro que come restos de pele, ele tem um problema que deixa a ave muito estressada. Imagina você cheio de piolho ali, você não... E a ave estressada, já comentei, ela para de comer, sistema imunológico baixo, é sempre isso, é sempre esse ciclo. Fica mais fraca e a porta de entrada para outras doenças. Você vai ver que a ave fica encurujada, enfim. Como que a gente identifica piolhos? A gente precisa ter um manejo desse animal, pegar na mão, olhar a asa, esticar, olhar por baixo da asa, olhar perto da cloaca, tá? Os piolhos são muito fáceis de ver, quando a gente dá uma soprada assim nas penas, você vê eles correndinho. Vou mostrar no final da aula, né, novamente aquele vídeo da minha ave, vou mostrar algumas coisas para vocês em relação a isso. E existem vários tratamentos, tá bom, pessoal? Os piolhos, eles aparecem geralmente no verão. Por quê? É um ambiente quente, eles gostam de calor e eles gostam de ficar ali na cama, no ninho, enfim. Quando a gente tem muita galinha choca, quem cria galinha caipira e assim vê, quando ela choca no verão, pode ter certeza que vai aparecer piolho ali. Eles vêm com a terra, com o ar, com pássaros que trazem para a nossa criação. É bem complicado e é um problema recorrente que acontece no verão. Luiz, aconteceu piolho na minha criação, o que eu faço? Existem vários tratamentos. Eu vou falar sobre dois produtos aqui. Um é o Bolfo. O Bolfo é um produto muito bom, ele é um pouco mais caro e é excelente para colocar na instalação. Então você pega o Bolfo, coloca ali na cama, nos ninhos, enfim, dá para colocar até no animal e ele tem uma eficácia muito grande no controle desses piolhos. Então o que a gente faz? Deu piolho nas minhas galinhas. Eu vou pegar, vou limpar a minha instalação, mesmo protocolo que eu já ensinei para vocês, então tira tudo, coloca cal. Quando você colocou o cal, já coloca o pó, que é o Bolfo ou o Talfon, né? Falei do Bolfo, mas daqui a pouco eu explico do Talfon, é o mesmo método de utilização. Coloca junto ali com o cal, por tudo, pelo ninho, enfim. Coloca a cama novamente. E aí pega cada galinha individualmente, pega um pouquinho do pó. Isso aí serve para o Bolfo e para o Talfon. Coloca um pouquinho do pó. Vamos imaginar que isso aqui, a minha mão é uma galinha. Eu queria ter uma para mostrar para vocês, mas agora eu não consigo. Mas imagine da seguinte forma. Isso aqui é a galinha, certo? Eu pego um pouquinho do pó, coloco na cabeça da galinha, na parte das penas aqui atrás. Aí eu pego, levanto uma das asas, coloco um pouquinho embaixo da asa, pego na outra asa, levanto a asa, coloco um pouquinho na asa, coloco um pouquinho nas costas e um pouquinho nas penas que ficam entre as duas patas aqui do animal, tem essas penas aqui indo em direção à cloaca, certo? Coloca um pouquinho ali também. É um pouquinho, não precisa muito. Dá uma espalhada e pronto. A tendência é que os piolhos sumam. A limpeza do ambiente e esse manejo geralmente já é suficiente para tratar esse tipo de coisa, tá certo? O Bolfo é ótimo, excelente, ele é um pouquinho mais caro que o Talfon. O Talfon é muito bom, muito útil sim, só que ele tem um problema, eu vi alguns criadores falar, é interessante a gente ficar ciente em relação a isso, que ele pode causar algum tipo de dependência química nos animais, é como se fosse uma droga. Por isso que quando a gente usa Talfon, que é mais barato e tem uma efetividade muito boa, a gente não pode errar a dose, não pode colocar muito. Então a gente faz da mesma forma, limpeza do ambiente. Quando coloca o cal, a gente coloca junto no ninho, nas paredes, no chão, tudo, o Talfon, e aí não coloca muito, coloca de uma forma que fique homogeneizada, né, de forma suficiente. E aí a gente põe na ave, um pouquinho em cima da cabeça, um pouquinho numa asa, um pouquinho na outra, um pouquinho nas costas, um pouquinho perto da cloaca. É um pouquinho, um tiquinho assim, ó, pessoal. Você coloca assim, espalhou um pouquinho, vai ver que fica um pozinho branco, excelente. Quando a gente for aplicar esse tratamento, é interessante utilizar máscara, luva, né, e óculos de proteção para evitar que a gente tenha muito contato com esses produtos químicos.
Ele não causa mal nenhum na ave, a não ser o Talfon que causa essa dependência. Eu nunca vi uma ave ficar dependente disso, mas como já vi amigos criadores falarem sobre isso, é importante eu falar para vocês também para terem um pouquinho de cuidado, tá certo? Os piolhos é tranquilo, a gente faz esse manejo aí na limpeza da cama a cada 3 meses, tende a ter sucesso, tá? No verão a gente, se tiver ocorrência maior, faz limpeza mais frequente e é tranquilo. Quando a gente entra com Talfon e Bolfo, a tendência é não ter mais o problema no lote que a gente tratou, tá certo? É bem fácil essa questão. Algumas pessoas tratam piolho com um banho de imersão do animal. Eu particularmente não gosto muito desse método, acho muito invasivo, mas creio que também possa ser efetivo, porém eu não gosto, realmente prefiro tratar ou com um Bolfo ou com Talfon. Agora falando da verminose, existem vários vermes que atacam os nossos animais. Existem vermes que se alocam na traqueia, que é o famoso gogo, né? Que é a singamose. Existem vermes que se acomodam no trato gastrointestinal, enfim. É um problema meio complicado do ponto de vista que se a gente não cuidar podemos ter perdas produtivas. Por quê? A maioria dos vermes vai causar uma competição alimentar com o nosso animal. Então eles vão se alimentar do bolo alimentar que esse bicho tem, tá certo? Então eles não vão conseguir absorver todos os nutrientes porque tem um verme lá que está comendo o nutriente dele, tá certo? Então eles se acomodam no intestino, enfim. É bem complicado. Os sinais da verminose são animais magros, peito seco, apáticos, com a mucosa, as peles pálidas, né? Então mais brancas, esse animal fica fraco, as penas se arrepiam, pode saber que está com verminose, tá certo? Geralmente a gente observa esses sintomas em mudanças climáticas, então quando muda o clima o animal fica mais abatido e os vermes estão no ambiente, os ovos desses vermes, né? Eles vêm pelo ar, pelos passarinhos, mesmo esquema do piolho, e aí eles ficam no ambiente. Quando você tem um galinheiro de terra, é muito complicado de você tratar, muito mesmo, porque a galinha vai lá, você pode até dar vermífugo e tal, mas ela fez as fezes do ambiente antes que já contém os ovos, né, dos vermes, e elas acabam bicando, ciscando e tal, e se recontaminam. E aí é muito difícil você tirar do ambiente em relação a um galinheiro de terra. Quando a gente tem o galinheiro da alvenaria, com o piso de concreto, a limpeza é eficiente. Então, beleza, eu vi que os meus animais eles estão com sintoma de verminose, eu peguei e vermifuguei esses animais, aí eu limpei a cama, resolvi o problema dos que estavam no ambiente, o animal vai defecar os vermes já mortos e ele não recontamina. Mesmo assim, com esses manejos muito bons, a tendência é a verminose reaparecer. Ela só é complicada se for recorrente e nunca tiver um tratamento. Então, ela por ela mesma não vai causar muita mortalidade. O problema é em pintinhos, grande parte disso, né? Porque eles ficam muito fraquinhos, ficam debilitados, entra outra doença e morrem. E se a gente tem uma carga parasitária muito grande nos adultos, o que geralmente eu não vejo muito, tá certo? Por quê? Porque eu vou passar para vocês um cronograma agora que vai permitir que as aves não fiquem com muita carga de verminose. Como é? A gente precisa de um cronograma de vermifugação estratégica. Em todas as mudanças de estação, no meu caso aqui no Paraná são 4, a gente tem as estações bem delimitadas, eu faço verminose em todos os animais. Então eu faço no inverno, do outono para o inverno, do inverno para a primavera, e da primavera para o verão. Então em cada mudança de estação que a gente vê que o animal ele sente essa mudança, eu já comentei com vocês, o sistema imunológico fica mais propenso, né, a ter algum probleminha, eu faço a vermifugação. Então na média são 4 vezes por ano, tá certo? Geralmente, né, regiões mais acima do Brasil tem a estação da seca e a estação das chuvas. Também nessas mudanças você pode fazer a vermifugação. Se você fizer de 4 a 5 vezes por ano é muito bom. Outros casos que a gente faz vermifugação. Quando compramos aves de fora, essas aves precisam ser vermifugadas, e quando fazemos a mudança dos lotes. Então, digamos, a gente tem franguinhos, vamos passar eles para outra baia, para as baias de matrizes, enfim. É bom fazer a vermifugação desse lote. Ou então, a gente tira os pintinhos e leva para a instalação dos frangos. É bom fazer a vermifugação. Como eu posso fazer? Você pode fazer na água, na ração. Eu gosto de utilizar, quando eu usava o Proverme, que é um vermífugo que a gente mistura na ração, eu misturava com arroz cozido e aí jogava para os animais o arroz cozido, porque aí é garantia que eles vão comer. Eles gostam bastante de arroz, né? Sem óleo, sem nada. Só ele cozido com água. E aí eu misturava o vermífugo e dava para eles, era muito legal. Ultimamente eu tenho usado o Hipercol, é um vermífugo que você usa na água. Você tem a solução, o injetável e a solução. Use a solução. Ele tem a diluição certa atrás dele e ele dá para aves de tantos quilos, digamos assim, para 1000 aves de 1 quilo ele dá uma solução. E aí para você saber para o teu plantel é só você fazer uma regra de 3
com o peso da sua ave e o número de aves. É bem tranquilo de fazer e é muito legal. Você usa na água e ele é bom porque ele é de largo espectro. Então ele trata tanto, ele mata, né, tanto vermes do trato gastrointestinal como vermes das vias respiratórias, no caso da cingamose. Então o Hipercol é muito bom. Eu acredito que ele está na faixa aí de uns R$30 o frasquinho de 200 ml, mas ele rende bastante, é muito bom. Em aplicação única você já tem, né, o resultado, e como você vai fazer de 4 a 5 vezes por ano normalmente, e em mudança de lotes de animais, ele dura bastante, tá? Um investimento muito legal e é bem bacana de fazer. Eu digo para vocês que são duas coisas muito fáceis de vocês fazerem, que não precisam necessariamente de um vídeo de eu ensinando. Então, como eu falei, o problema dos piolhos é só colocar o pó no animal e na instalação é tranquilo. No problema de verminose, você faz a vermifugação aí colocando na água ou na ração. Geralmente o rótulo do produto já dá a indicação correta de como fazer, então é bem tranquilo, é só seguir a bula. Mas se tiverem algum problema e alguma dúvida a mais, vocês podem estar falando comigo também. Agora eu vou voltar para aquele vídeo que eu falei que eu ia mostrar, né, da ave que estava com sintomas de piolho, né, e de verminose, que encaixa muito bem com isso. Então, para vocês verem como é. E aí, tá, vocês viram que ela estava com sintomas de verminose, então ela estava com diarreia, muito magra, e aí na face ela estava com aqueles ovinhos de piolho. Quando a gente observa que o animal está muito magro assim, sem sintoma respiratório, com sintoma de diarreia, como eu comentei na aula número 3, pode saber que é verminose. Então as penas também estavam um pouquinho arrepiadas e tal. Tratamos com Hipercol. Aí aqui, né, na parte da frente, ela tá com essas várias bolinhas pelo corpo. Juntamente com isso, ela já estava, né, com os piolhos. Eu já tinha entrado com o Talfon, e aí eu resolvi o problema. Mas eu só fui identificar que ela estava doente quando eu olhei para ela, com piolho, né, e vi essas várias marquinhas brancas perto do rosto. Isso aí são ovos de piolho. E quando a gente entra com o tratamento, por mais que você resolva o problema dos piolhos, esses ovinhos não saem. A única forma de você ter uma resolução para esse problema é você arrancar essas peninhas que eles ficam alocados. É um pouco de judiação, porque às vezes você tem que arrancar muita peninha, tá? Ou ainda você entra com uma escova de dente, um pouquinho de quiboa e água e passa levemente nessas penas para ver se sai. Mas esse animal, então, ele apresentou esse sintoma dos piolhos, que são esses ovinhos, e além disso eu tinha olhado nas asas e pelo corpo e eu realmente vi os piolhos, aí eu entrei com o Talfon e tratou. E aí para vocês verem como as doenças geralmente elas não acontecem sozinhas. Então é uma ave aí que estava problemática, com piolho e com verminose ao mesmo tempo. E os sintomas são diarreia, estava fraca, com as penas arrepiadas, ela estava com as mucosas mais claras, claramente verminose, tá? Bem magra, enfim, bem ruim. E aí, além disso, piolho. Fizemos o tratamento e aí ela se recuperou muito bem. Outra coisa, ela estava separada das outras. Assim que eu notei que ela estava meio esquisita, eu já separei. E isso foi fundamental para que essa doença não se alastrasse para o resto do plantel. Tá aí uma coisa muito importante. Então vejam, mesmo eu seguindo meus protocolos de limpeza de ambiente, cuidando desses animais, verminose e piolho é uma coisa recorrente. E é por isso que a gente precisa cuidar muito bem. Pessoal, eu espero que tenha sido útil esse módulo 4 para a gente ficar um pouquinho atento em relação à prevenção, combate e tratamento de doenças, cuidado com antibióticos. Sobre essa aula, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a piolhos e verminose, é só falar comigo. Mas eu digo para vocês que é bem fácil de tratar, são doenças que elas aparecem sim, mas elas têm um tratamento que a gente consegue fazer e consegue ter retorno, tá certo? Vamos agora falar, vamos ir para o nosso módulo 5, finalizar. Agora vamos falar sobre venda, sobre rede social, sobre a importância da marca novamente, sobre como embalar ovo, como vender pintinho, como precificar, como falar de forma diferenciada com o nosso cliente, como ser diferente, como conquistar o cliente, enfim, tudo que a gente puder falar sobre vendas, vamos falar agora no módulo 5. Foi um prazer estar acompanhando vocês nessa caminhada nossa, né? Desde o comecinho lá da pesquisa de mercado, de entender por que a marca, por que criar, como criar, até a construção das instalações, e aí o manejo com os animais, agora entendendo de doenças. Agora vamos para a parte das vendas, a parte comercial. Acredito que a gente tenha feito uma caminhada muito bonita, aprendendo bastante, e vamos agora aprender a vender. Estou muito ansioso para que a gente fale sobre isso. Bora lá?